Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso bate-papo. Eu me chamo Isabela Miller e estou aqui com as minhas colegas de turma, Giovana Liberali e Vitória Correia. E nós somos alunos do terceiro ano de Direito, aqui da Unioeste Marechal Cândido Rondon. E hoje nós trouxemos como convidado o Dr. Wagner Carrador. Ele é formado aqui na Unioeste também em Direito e é advogado penalista. Wagner, muito obrigado por aceitar o nosso convite. E para iniciar, assim, qual que é a sensação de retornar para a universidade? Primeiramente, bom dia a todos, tá? Bom dia, pessoal, obrigado pelo convite. É uma sensação muito boa, tá? Porque durante 5 anos, mais na verdade 6 anos, porque teve um ano de pandemia, foi muito bom estar aqui nessa Unioeste, caminhar nesses corredores, ir para os lugares aqui do lado da Unioeste, ir para as aulas, os professores que a gente teve. Então a gente teve muita oportunidade para crescer como profissional e como pessoa aqui nessa Unioeste. Então foi muito bom para mim estar retornando aqui hoje. Tá? Revejo as pessoas que eu revi aqui no corredor, então é muito bom, tá bom? Muito obrigado pelo convite, é uma sensação muito boa estar de volta aqui. Não, com certeza, a gente agradece. E a gente chama você justamente porque você atua, né, na área criminal, que é o tema do nosso debate de hoje, focado em furto, roubo e extorsão. E qual que é a diferença entre furto, roubo e extorsão de uma maneira geral, assim? Certo. Então, a gente trabalhando mais nessa área penal, né, eu sempre gosto de falar, quando a gente está trabalhando direito penal, a gente tem que pensar que depende muito do que o promotor, no caso criminal, né, vai acusar e o advogado de defesa vai defender. Então, cada caso, cada conduta, cada ação, ela precisa que o promotor analise ela como um todo e diga ali para o juiz, fala assim, ó, essa conduta se encaixa como roubo, essa conduta se encaixa como furto, essa conduta se encaixa como extorsão. E o advogado vai tentar dizer que não se encaixa nessas formas. Então tem a definição, que é o que eu vou falar agora, mas muito disso na prática demanda de ser comprovado ali por meio de provas, meio de perícia, enfim, de tudo. No furto, que é o mais... Tem sempre uma brincadeira, né? Qual que é a diferença de roubo e furto? Eu lembro furto fácil. Eu lembro furto fácil, lembro que 2 Fs, assim, na minha cabeça me ajudou muito durante as provas, durante tudo que eu fiz na faculdade. O furto é mais fácil porque você pega alguma coisa de alguém sem que ela pode estar olhando, não pode estar olhando, mas você não vai cometer com violência ou grave ameaça. Você vai passar lá, tem um celular em cima da mesa, você pega o celular e sai correndo. Ou a pessoa olhou para o lado, está olhando lá para uma esquina, você pega... Então muita gente pergunta, né? Mas se a pessoa estiver olhando, tem problema também? Não, não tem problema. Pode estar olhando ou não pode estar olhando. Não tem nenhum problema. O negócio é não ter violência ou grave ameaça. Porque quando tem violência e grave ameaça, a gente está encaixando aí como roubo. E aí quando tem o roubo, você vai subtrair algo de alguém, algo móvel, tá? Mediante violência ou grave ameaça. Então eu chegar com uma arma e falar, passa o seu celular. É diferente do que eu pegar o celular e sair correndo. Então, chegou com uma arma, passa o seu celular, eu estou ameaçando. Ou chego, dou um soco assim, a pessoa desestabiliza, eu pego o celular e saio correndo. Então esse seria o roubo. Então a diferença do furto e o roubo é mais fácil. Furto é fácil. Então o furto vai ser sem violência e grave ameaça. O roubo vai ser com violência ou grave ameaça. Agora a extorsão é diferente. A extorsão a gente tem que constranger a vítima. E para a gente constranger a vítima, a gente tem que utilizar a violência ou grave ameaça. O que seria isso? O famoso caso, né, de você ter fotos de alguém, fotos íntimas de alguém, e você pedir para essa outra pessoa te passar um dinheiro, um valor, uma vantagem indevida, econômica, senão você vai ameaçar postar essas fotos nas redes sociais, por mais que isso também seria um outro crime, né? Você está utilizando da grave ameaça para você conseguir uma vantagem indevida econômica. Então, quando a gente se trata de extorsão, vai ter violência e vai ter grave ameaça, mas esse vai ser um meio para você conseguir o seu resultado, que é a vantagem indevida econômica. E o mais importante, que é quando a gente está tratando de extorsão, é que a gente precisa de uma conduta da vítima. Então a gente necessita que a vítima tenha uma conduta ativa. Eu estava até vendo um caso que é, se eu chego com a pessoa com uma arma, ela está com a chave aqui na mão, eu falo assim, me passa essa chave do carro, que eu quero o carro. Eu pego a chave do carro e vou embora. Isso é roubo, porque imediatamente ela me passou a chave, eu estou vendo a chave aqui. Mas digamos que a gente está tratando de uma loja de carros aí, e que tem várias chaves, elas estão escondidas ali pela loja, tem chave de todos os carros, mas eu quero daquela Lamborghini que está lá na frente. Eu preciso de uma atitude da vítima em me encontrar a chave, me falar onde está a chave, para eu conseguir sair com essa Lamborghini. Aí eu estou tratando de extorsão. Então eu chego com a arma e falo, me acha essa chave da Lamborghini e me entrega, senão eu vou te matar. Entende? E ali a gente está falando de uma vantagem econômica, que não é dinheiro monetário, mas é um bem. Tá?
Então hoje já é entendimento que tem essa possibilidade de você estar tratando não só de dinheiro, a gente pode estar tratando de um carro, de algum bem que tenha um valor econômico. Então seria basicamente essa diferença. Não sei se foi muito juridiqueza aí na explicação, mas é basicamente isso. A extorsão precisa da conduta ativa da vítima. Eu fiquei curiosa com esse caso que você comentou, de você ter falado da forma imediata que a vítima atuou. Então, seria algo pra gente pensar, como nesse caso a vítima agiu, mas foi de maneira imediata, então se enquadra no roubo. No roubo, exato. Porque a conduta imediata... Porque no roubo, eu consigo tomar para mim o bem da outra pessoa. Na extorsão, se eu não tiver a ajuda da outra pessoa, eu não consigo o bem para mim. Então, isso seria a principal diferença. Então, se a gente for definir, seria realmente a conduta ativa, do roubo para a extorsão. O furto eu acho que é o mais fácil, todo mundo tem que imaginar que não tem violência, não tem grave ameaça, peguei. Mas do roubo para a extorsão, precisa da conduta ativa, senão eu não consigo o bem para mim. Né? Você pedir para a pessoa... inclusive, né, daí seria uma forma mais, não sei se é qualificada ou majorante ali, você manter a vítima em seu poder para você conseguir passar em todos os bancos e pedir para que ela entre nos bancos e saque o dinheiro para passar para você. Então você coloca ela no carro, mantém ela sob seu poder, aí você anda por toda a cidade, passa por todos os bancos que ela tem, e aí você pede para ela entrar lá dentro, colocar a digital dela, sacar o dinheiro e entregar. Então ali eu preciso que ela esteja lá, porque senão eu jamais vou colocar minha digital, vai funcionar no banco. Então eu preciso da conduta ativa dela. Então o furto, ele especificamente tem a principal característica subtrair a coisa sem violência ou grave ameaça. Isso. O doutor dá um exemplo de furto simples, que seria subtrair um celular que foi deixado em cima de uma mesa. Também tem o furto qualificado, que seria com efeitos um pouco mais graves, por exemplo, arrombar a janela de uma casa para subtrair uma televisão. Além desses, também tem o chamado furto privilegiado. O doutor poderia explicar pra gente o que seria esse furto privilegiado, como que ele se define? Com certeza. Então, como você bem disse, né, tem o furto qualificado, que é geralmente com uma emboscada, uma escalada, que você vai ter uma destreza a mais. E o furto privilegiado já é um caso de diminuição de pena. É uma minorante que a gente trata. Tem agravante e atenuante, que é da segunda fase, e tem da terceira fase, que são os aumentos de pena, que são a minorante e a majorante. A minorante, que é um caso de diminuição de pena, que é o furto privilegiado, ele precisa preencher 2 requisitos. Um deles é o pequeno valor da coisa, a gente não está se tratando aqui de princípio de insignificância, que depois a gente pode comentar sobre. A gente tem que se tratar que é um pequeno valor da coisa. O STJ tem o entendimento de que até um salário mínimo se trata aí de um pequeno valor de coisa, mas analisa de caso para caso. E você tem que ser primário. Tá? Para você receber, veja, a gente tem a reincidência, né, que a gente fala. A reincidência, ela é, depois que você cometeu um crime e você cumpriu toda a pena, cumpriu a pena, no último dia de cumprimento da pena do crime que você cometeu, depois desse dia passou mais 5 anos, você deixa de ser reincidente. Mas você ainda deixou, você nunca mais vai voltar, você não vai ser primário novamente, você só deixa de ser reincidente. Isso é um grande ponto. Então se você já cometeu um crime no passado, por mais que você já deixou de ser reincidente, você deixa de ser primário aquela vez e nunca mais vai voltar a ser, vai ser primário novamente, entende? E aí o que eu quero dizer é que você precisa ser primário e o valor tem que ser baixo. Quando você junta esses 2 requisitos, você consegue sim aí ter o furto privilegiado, que é ter uma diminuição, acho que 1/3 ou 2/3 da pena ali, você consegue diminuir, se eu não me engano, tem que dar uma olhada. Mas quando você tem essas 2 características preenchidas, você tem uma diminuição da pena. Na terceira fase, o juiz vai lá e vai diminuir a sua pena por conta disso. Por você ser primário e por você ter furtado algo, né, que tenha baixo valor econômico. Tá? E o princípio da insignificância? Como que é feita essa proporção de limite do que é considerado baixo valor? Então, o princípio da insignificância ele já é utilizado muitas vezes para você excluir o crime, né, para acabar com o crime. Por quê? Porque aí você vai estar se tratando de um crime atípico. Então a tipicidade material dele, ele não vai ser preenchida. O que é isso? O STF ele decidiu em 2023, tá, que para preencher o princípio da insignificância não basta ser um valor baixo. Não basta ser um valor baixo. Nesse caso ali que eles julgaram, um caso bem legal, que foram de alguns rapazes que furtaram, acho que 12 a 16 cartas de baralho. Olha só que legal. E deu um valor de 400 e poucos reais, tá, no total. E
eles estavam sustentando que se encaixava no princípio da insignificância, ele tinha que ser absolvido por atipicidade. Então ele não poderia mais ser condenado ali porque é um valor muito baixo, então eles estavam sustentando isso. E os tribunais estavam dizendo que não, que ainda não, que ele, por mais que se tratava de um valor baixo, né, por mais que, e, inclusive, eles logo após devolveram o baralho. Então, olha só, teve um arrependimento posterior. Então, logo após, eles furtaram os baralhos e devolveram. Nossa, então, devolveram o baralho, se tratava de R$400 e mesmo assim não foi? Mesmo assim não foi. Porque o STF então, fixou, então agora que é o pulo do gato, o STF fixou qual que seria o entendimento para se enquadrar em princípio da insignificância. Eu tenho até um macete que eu falo que é o MARI. MARI. Coloco lá, MARI. O STF falou, né? Mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social, o R, reduzíssimo grau de reprovabilidade da conduta também, da ação, e o último, inexpressividade da lesão jurídica praticada. Então, se você preenche todos esses requisitos, aí sim você vai estar se enquadrando no princípio da significância. E aí sim você pode sim absolver alguém por atipicidade, e ela não responder por crime. Porque quer dizer que o valor é tão baixo, e as consequências são tão mínimas, ainda mais perante um patrimônio, por exemplo, pegar um bombom num mercado de rede super gigantesco e era ainda para minha subsistência, porque eu estava precisando mesmo, são minhas necessidades básicas. Então assim, juntando todos esses pontos, precisava de uma mãe que precisava de um bombom, precisava de um sanduíche para dar para uma criança, que é a filha dela, ela não tinha condições, foi num mercado de rede gigantesco, o valor, o bem jurídico tutelado, que é o patrimônio, foi muito pouco violado. E aí a justiça criou o princípio da significância para proteger esses casos, e a pessoa não responder por um crime nesses casos. Uhum. Justamente nesse caso, desse exemplo que você deu agora sobre a mãe ir no mercado e comprar um sanduíche para a criança que está passando fome, a gente tem sobre o furto famélico, que a gente comentou em classe também com a professora Carla, né? Que é como uma situação de necessidade, assim, realmente risco de sobrevivência da pessoa, aí acaba meio que anulando a pena, né? Anulando o delito, né? Isso. Nesse caso, é um outro caso de atipicidade, né? O furto famélico. E o furto famélico, ele é atípico, né? Ele é atípico e ele é um crime... Porque para ser crime precisa ser típico, ilícito e culpável. Nesse caso, ele é atípico por conta do princípio da insignificância. E ele também, ele é lícito. Por quê? Porque ele preenche uma outra, que é o estado de necessidade. Que a mãe ela pode estar em estado, inclusive para a OAB, quem faz, todo mundo vai querer fazer a OAB, muita parte dessas pessoas que vão fazer a OAB, que estão aqui na Unioeste, para esse tipo de caso, não sei se eles já cobraram isso ou eu estudando isso que eu lembro. Nesse caso da mãe que vai para o mercado para pegar um alimento para dar para o filho dela, porque ela está precisando, ela preenche a tipicidade da conduta, por quê? Porque a princípio da insignificância preenche esse requisito, então ela pode ser absolvida por isso, e porque ela preenche o estado de necessidade. Ela estava em um estado de necessidade, em risco de vida de outrem, que é o filho dela. Então ela preenche esses dois. Então é atípico e é lícito. Tá? Então essas seriam essas condutas. Então, pelos dois motivos daria para absolver pelo furto famélico. Sim, certo? Entendi. Então, o roubo, como você já trouxe pra gente, que seria mediante grave ameaça ou violência, basicamente é o uso da força física e da intimidação em relação à vítima, né? O que acaba que facilita a consumação. E quando a gente fala em roubo, na maioria das vezes a gente vê o uso de arma de fogo. Só que grande parte dessas armas de fogo acaba que são simulacros, armas falsas. E assim, tem alguma diferença em relação ao uso de arma falsa e uso de arma verdadeira? Então, realmente, né, no roubo, muita gente utiliza a arma para intimidar, né? E isso é das diferenças que diferenciam entre furto e roubo, né? E aí quando você utiliza uma arma de fogo, você vai ter uma majorante, que é um aumento de pena no crime de roubo. Então você não vai responder só por 4 a 10 anos, né, que é a pena do crime de roubo. Você vai aumentar ali em uma fração. Quando a gente está tratando de um simulacro, que é uma arma falsa, a jurisprudência entende que, apesar de ser uma arma falsa, não vai ser tipificado como furto. Porque apesar de não ser uma arma verdadeira e não poder matar alguém, você acabou utilizando uma grave ameaça para você conseguir o bem, né? Então, mesmo assim, vai continuar sendo roubo. Entretanto, não vai pegar qualificadora de arma de fogo. Porque para ser qualificadora de arma de fogo, e olha, isso é muito importante, é necessário que a arma tenha o potencial lesivo. Mas se a arma for uma arma verdadeira e a arma verdadeira não tinha munição, ou foi feita uma perícia depois e foi dito que ela não estava apta para
matar alguém, para efetuar um tiro, para ter um disparo. Se caso for nessas condições, também não vai ter essa majorante da qualificadora da arma de fogo, porque a arma não estava apta para conseguir ter o delito da arma de fogo, né? Conseguir matar alguém, mas vai ser roubo. Não vai ter a majorante, né? Mas vai continuar sendo roubo, nesses casos, né? Essa seria uma grande diferença. Um grande exemplo é você chegar com a mão assim por debaixo e você achar que... E aí a pessoa fala, putz, isso aqui vai responder por roubo ou por furto? Isso aqui pode ser sim enquadrado como uma grave ameaça, porque a pessoa que está do outro lado não tem como saber se de fato ela tinha uma arma ou não. Mas essa pessoa que está com a mão aqui por trás no assalto, jamais vai responder por uma qualificadora de arma de fogo, porque ela não tinha uma arma de fogo, era só uma mão mesmo. Então tem essa diferença. E qual que é o momento da consumação do roubo? Quando que se consuma o crime? Se consuma o crime depois que você passa o bem da posse da outra pessoa para a sua. Então, claro, utilizando a grave ameaça, você consegue passar de uma pessoa para outra. Quando você passa, pega para você, é igual aqui peguei o copo. O copo é seu, eu passo o copo, você passa o copo, se consumou nesse exato momento que ele chegou sobre minha posse. Tá? Igual o furto também. Inclusive, né, quando eu tinha falado antes do furto, o simples fato de eu devolver não faz ele ser um princípio da insignificância, né, daquele exemplo lá que eu dei dos baralhos que foram roubados, então, furtados. Por quê? Porque quando eu tirei da posse do mercado ou de quem eu peguei e ficou sobre a minha posse, eu já consumei o delito. Então, se eu devolvi depois, eu fiz um arrependimento posterior, né, mas não deixa o delito ser consumado. Tá. E por último, ainda no roubo, o doutor pode abordar pra gente qual que é a diferença entre o roubo próprio e impróprio? Certo. O roubo próprio, tá, é o roubo que eu vou utilizar a violência e a grave ameaça antes de eu subtrair o bem da outra pessoa, ou antes da outra pessoa me passar o bem. Agora, no roubo impróprio, inclusive a professora Carla fez eu errar uma questão dessa na prova, quando eu fiz a prova, e eu lembro até hoje do roubo impróprio, porque no exemplo que ela deu, a pessoa tirou o bem, a pessoa acho que estava dormindo, eu não lembro muito bem, mas a pessoa tá, digamos, vou inventar uma história, a pessoa está dormindo, a pessoa pegou o celular da pessoa e saiu correndo. E aí a pessoa levantou, foi atrás para tentar pegar o celular de volta, a pessoa tirou uma arma de fora do carro, assim, deu 3 tiros para cima, assim, para intimidar, e a pessoa parou de correr e ficou mais tranquila, ficou com medo. Ele empregou uma grave ameaça depois, que é colocar a mão para cima do carro e dar alguns tiros. E quando ele emprega a ameaça, a grave ameaça, ou a violência, depois de subtrair o bem, aí é o roubo impróprio. Quando ele aplica antes, aí é o roubo próprio. Então, se eu chego com a arma e falo, passa isso daí, você passou, eu apliquei a ameaça antes, ou bati, eu apliquei ela antes. Quando eu aplico depois a grave ameaça e a violência, aí seria o roubo impróprio. Né? Tem um grande exemplo, um exemplo bem legal de roubo. Esse aí eu não vi a professora Carla colocando em prova, então se ela quiser colocar para ajudar o pessoal aí, já é uma sugestão. Quando, digamos que a gente está no avião, e aí a gente está na poltrona, tem um colega do meu lado, eu vi que ele ali comprou ali o último celular aí do iPhone 17 Pro Max da última linha ali, eu falei, cara, eu preciso de celular. Aí ele deixa na mochila e ele vai no banheiro. Quando ele vai no banheiro, eu percebo que ele deixa o celular na mochila. Eu falo, agora é uma grande chance, só que eu tenho medo que ele volte bem na hora que eu estou pegando o celular na mochila. Aí eu levanto, vou lá no banheiro do avião e tem uma tranquinha, tem uma chave lá e tranco a chave do banheiro com ele dentro do banheiro do avião. E aí ele fica preso lá dentro. E aí eu fico tranquilo. Aí eu vou lá, pego o celular e cometo o roubo ou o furto. Nesse caso, seria o roubo, só que depois, no finalzinho do caput ali, que é depois de havê-la, se a gente puder ler ali o final do caput do artigo 157, diminuindo a resistência da pessoa, porque ela não vai conseguir sair da... que tem ali? Sim, por qualquer meio, reduzindo a impossibilidade de resistência. Então, nesse caso, a gente está impossibilitando a possibilidade de resistência da pessoa, que é trancá-la para dentro do banheiro para que eu consiga consumar o roubo, nesse caso, e não o furto. Entendi. Certo? Bom, e só retornando à questão da extorsão que você já explicou, ela é o constrangimento para obter alguma vantagem econômica sobre a vítima. Um exemplo clássico que a gente tem, que acontece muito hoje em dia, é quando o criminoso liga fazendo um trote, falando que sequestrou algum ente familiar e que para libertá-lo precisa fazer algum depósito de algum valor econômico. Então, a gente queria saber de você, na sua profissão,
Você já teve algum caso de extorsão e qual que é a forma mais adequada da vítima reagir? Então, a gente tem casos que a gente está trabalhando, então por isso que hoje não dá para comentar sobre esses casos. Talvez futuramente, aí, quando tiver encerrado, sim. Mas a vítima, né, aí depende muito, tá? Nesses casos, depende muito de qual que é o tipo da ameaça, qual que é o tipo da violência que está sendo cometida. A primeira reação, depois do que ela terminou, o delito se consumou, aí, claro, ela com certeza deve fazer um boletim de ocorrência, deve entrar em contato com o Ministério Público, principalmente, primeiro de tudo, ir para a delegacia fazer um boletim de ocorrência. Esse é o primeiro passo, tá? Mas sim, durante o momento que ela percebeu que está sendo extorquida por alguma coisa, se ela conseguir, com certeza, contatar as autoridades, é a melhor forma. Mas se às vezes a ameaça, a grave ameaça, ou até mesmo a violência for num nível que pode prejudicar a sua integridade física ou de alguma outra pessoa por perto, né, acaba, a gente até fala, né, é melhor um bem material ser levado do que o nosso próprio bem, que é a vida, né? Então, cabe muito avaliar por cada momento, né, e ser condizente ali. Mas, primeiro de tudo, depois faz um boletim de ocorrência. Ah, mas eles não fizeram nada, doutor. Então aí depois você pode procurar o Ministério Público para fazer alguma denúncia, tentar conversar com o Ministério Público, ou até mesmo um advogado para atuar como assistente de acusação. Tá? Porque em muitos casos, na omissão, né, do Estado, o advogado pode abrir ajudar ele como assistente de acusação nesse processo, atuar como promotor. Tá certo? Eu só queria comentar um negócio que a gente falou antes, né? O roubo, né, nesse caso ali do avião, ele preencheu só o final do caput. Não teve nenhuma violência, de fato, uma grave ameaça. Né? Então, pra gente ver que não há só essa necessidade. Então, tem o final do caput do roubo. Muita gente pensa, tem violência, grave ameaça, é roubo. E se não tiver, não é roubo. Tem o caso do avião, o caso de roubo também. Porque ele impossibilitou a possibilidade de resistência da vítima. Então, nesse caso, não teve nenhuma violência ali, de fato, né? Uma grave ameaça, mas ele impossibilitou a possibilidade de resistência. Certo? E se de fato houve um sequestro, vai se aplicar o mesmo dispositivo? Então, se a pessoa foi sequestrada e a pessoa é a moeda de troca para que ele consiga obter a vantagem indevida, aí vai ser uma extorsão mediante sequestro. Aí é um outro crime que é um pouquinho para frente, eu acho que é um 59, se não me engano, que é o crime de extorsão mediante sequestro. Então aí nesse caso não seria o crime de extorsão. Tá? Entendi. Bom, então acho que encerramos aqui a nossa conversa sobre furto, roubo e extorsão. São 3 temas fundamentais para a gente compreender como que o direito penal atua na proteção do patrimônio e segurança das pessoas. Agradeço ao Dr. Wagner pela presença, pelas explicações tão claras e enriquecedoras. Muito obrigado, pessoal. Agradeço de novo a presença aqui. Foi muito bom poder retornar aqui, ver o pessoal, poder compartilhar alguma coisa aqui para tentar ajudar vocês. Espero que a professora Carla também ajude aí colocando algumas questões boas na prova, que a gente comentou hoje, tá? E muito obrigado de novo, tá bom? A gente agradece. Um agradecimento especial também à professora Carla pelas orientações e também pela oportunidade de desenvolver esse trabalho, bem como as minhas colegas que ajudaram a redigir o roteiro, e dizer que é sempre bom dividir experiências e aprendizados novos com vocês. E a vocês que nos acompanharam até aqui, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e nos seguir nas redes sociais. O nosso @ é Direito Unioeste MCR. A gente sempre está postando eventos, projetos e novidades sobre o direito lá. Muito obrigada e até a próxima!